Olá, que alegria podermos mais uma vez juntos aprendermos da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no segundo Evangelho da Bíblia, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós vamos estar lendo versículos 21 a 24. Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24. Assim nos fala a palavra do Senhor aqui em Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Quando eu tinha 6 anos de idade, estava no pré-escolar, e eu me lembro que à frente da minha escola existia uma pracinha. Então eu tinha o costume de, antes de entrar para a aula, brincar um pouquinho nessa pracinha. E aconteceu de um dia eu cair e quebrar o meu braço esquerdo, e eu tive então por mais de um mês, quase 2 meses, conviver com o meu braço engessado. E como criança eu lembro que eu sempre perguntava a cada dia meu pai e minha mãe, quanto tempo mais eu vou ter que ficar com esse gesso. Eu ficava agoniado, estava doido para chegar o dia que iam tirar aquele gesso do meu braço. Mas a sensação era que não ia chegar esse dia, que não ia ter fim. Só ia adiando, e a minha sensação era: quanto tempo mais eu vou ficar com esse gesso? Quem já teve uma experiência semelhante sabe bem como é. Esperar numa fila de banco, quando você tem ainda muitas coisas para fazer e parece que a sua senha nunca chega. Você ficar esperando num semáforo, quando ainda se está ali uma grande fila de carros à sua frente. Esperar um atendimento médico, quando você está ali doente, precisando de um atendimento rápido. Esperar, talvez num leito de hospital, ficar ali internado por dias, por meses, aguardando a alta, receber ali a alta de um médico. Esperar, quando nós temos um destino de uma viagem muito longa, esperar chegar neste lugar. Esperar uma quarentena por dias, sem saber quando ela vai ter fim. Todas essas circunstâncias e semelhantes a essas não são nada fáceis para nós lidarmos. A sensação que temos é que não vai ter fim. E isso vai aumentando a nossa aflição, pode nos trazer angústia, e a sensação que temos é que não vai chegar o fim. Quanto tempo mais vamos ter de esperar para que essa aflição termine, para que essa aflição ela possa passar? Nós temos aqui em Marcos capítulo 5, a história de um homem, um pai que estava aflito. Ele necessitava ali da cura da sua filha que estava à beira da morte. E este homem então ouve que Jesus estava ali por perto de sua cidade, e ele vai até Jesus Cristo e vai dizer aqui o texto que ele dribla ali a grande multidão que cercava Jesus e fica ali de forma insistente, suplicando a Jesus, se prostra perante Jesus e clama: Jesus, olha, minha filha está à beira da morte, vamos até minha casa, para que você possa impor suas mãos sobre ela e ela seja salva, ela seja curada e possa viver. E aqui o texto vai dizer que Jesus foi com ele. Então Jesus não lhe fala não. Não, eu não posso ir, há uma grande multidão para eu atender, há muitas pessoas que também precisam de mim. Não, a Bíblia diz que Jesus vai com este homem. E quando Jesus está indo com ele, Jesus então está ali trazendo uma esperança para aquele homem de cura para a sua filha. Mas a Bíblia vai dizer aqui em Marcos 5, 24 assim: Jesus foi com ele, mas grande multidão seguia, comprimindo. Então era costume, onde Jesus passava, uma grande multidão seguia. Talvez ali as pessoas estão querendo tocar em Jesus, estão ali apertando Jesus, aquela grande multidão. E tudo isso ali fazia adiar a chegada de Jesus até a casa deste homem, que aqui é chamado de Jairo. Nós vamos ver sobre ele
daqui a pouco. Mas o que mais vai chamar atenção aqui nesta passagem é a partir do versículo 25. Porque não bastasse a grande multidão ali comprimindo Jesus, adiando que ele pudesse chegar à casa desse pai aflito para atender a sua súplica, a Bíblia vai dizer o seguinte: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A Bíblia vai dizer então que Jesus está indo ali à direção da casa de Jairo, a multidão está ali o comprimindo, mas de repente uma mulher vem por trás de Jesus e toca suas vestes. E quando ela toca, diz aqui que ela tinha essa hemorragia por muitos anos, 12 anos padecendo dessa enfermidade, já havia gastado todo o dinheiro, todo o recurso que ela possuía com os médicos, com a medicina da sua época, e nada era capaz de trazer a cura, ela só piorava, e isso trazia não apenas consequências físicas para aquela mulher, mas naquela época ela era uma pessoa excluída da sociedade. Ela era considerada ali uma pessoa imunda diante dos judeus, da lei de Moisés, por causa daquele fluxo de sangue que ela tinha que não passava. Então, por isso ela vem ali de uma forma oculta e apenas toca em Jesus. Ela queria a sua cura, mas não queria chamar atenção porque ela nem poderia estar ali. Era para ela ter ficado em sua casa, em quarentena, mantendo uma distância da sociedade ali. Mas ela corajosamente vai lá e toca em Jesus. E até aqui nenhum problema, porque essa mulher recebe a sua cura depois de 12 anos sofrendo, e a multidão está indo, comprimindo Jesus, mas ele está indo na direção da casa do Jairo. Mas aí vai acontecer algo interessante aqui no texto. Vai dizer assim o versículo de número 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Jesus, então, faz questão de parar, olha para trás e faz ali uma pergunta: quem me tocou? Logo, seus discípulos vão dizer, talvez de uma forma até irônica: oh Jesus, uma grande multidão, todo mundo aqui te comprimindo, querendo te tocar, e você pergunta: quem te tocou? Certamente várias pessoas te tocaram. O versículo 33 vai dizer: a mulher, atemorizada e tremendo, tadinha, ela não era para estar ali, mas ela atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então Jesus ali, ele despede aquela mulher, ele a curou. Aquilo traz ali um temor para aquela mulher, porque ela sentiu que foi curada. Jesus fez questão de vê-la, de levar aquele acontecimento oculto em público, e isso tudo aqui é glória a Deus, é um grande milagre que Jesus está operando. Mas nós precisamos aqui relembrar que nós temos um pedido de um pai aflito, sua filha à beira da morte, e de repente Jesus para a toda aquela multidão, olha para trás e pergunta: quem me tocou? E ali ele para conversar, para atender aquela mulher. Qual terá sido a sensação ou a reação daquele pai aflito de Jairo? Doido para chegar na sua casa, para ver Jesus ali trazer a sua filha de volta. Mas ali ele tem de ficar esperando. Não bastasse isso,
o versículo 35 vai dizer: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Chegaram alguns da casa de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Não bastasse esse tempo ali de espera para Jairo. Chegam até ele e falam: Jairo, por que você ainda está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. A sua filha já morreu. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus imediatamente não deixa tempo ali para poder Jairo se abater. Ele vai dizer no versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem dar atenção a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Versículo 37, então vai dizer: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Versículo 38 vai dizer que, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Mateus 9:23 vai dizer que existiam ali os tocadores de flauta. Eram os profissionais, os músicos que eram contratados, naquela época, para poder ali tocar músicas com teor de lamentação nesses velórios. Também estavam ali as mulheres, as chamadas carpideiras. Elas eram também profissionais contratados para ficarem chorando, lamentando, com o objetivo de levar os outros que chegassem também a ficar ali naquele clima de tristeza e também chorar por causa ali da pessoa que morreu. Então essa é a cena que, quando Jesus chega com Jairo, ele encontra. Além disso, Jairo, ele está tendo que ali ver a sua esposa talvez aflita, falar: Jairo, não deu tempo, nossa filha já morreu, já estamos preparando tudo para o cortejo, para levar ela para ser sepultada. Mas Jesus então, ele vai dizer no versículo 39, ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E quando Jesus fala isso, riem dele, Talvez aquelas que estavam ali chorando, pranteando, lamentando, quando Jesus fala que a menina está viva, trocam o choro, pelo riso, riem de Jesus. Mas Jesus manda sair todos, ele entra ali com o pai, com a mãe da menina, e vai até onde a menina estava, e diz o versículo 41 aqui, que tomando-a pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos de idade. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Então chega ali ao fim da aflição, chega ali o fim. Então chega ali o fim da aflição daquele pai, desse homem chamado Jairo, que foi até Jesus buscando ali a cura da sua filha. Mas nós queremos então refletirmos sobre a seguinte questão: por que Deus permite circunstâncias assim em nossas vidas? Por que Deus permite aflições, problemas, dificuldades, lutas, crises nas nossas vidas, onde a sensação é de que isso nunca vai ter fim, de que isso nunca vai passar, e que nos leva a indagarmos: quanto tempo mais? Quanto tempo mais terei de esperar? Quanto tempo mais durará tudo isso? Por que Deus permite circunstâncias assim, como as de Jairo, nas nossas vidas? Nós queremos aqui observar pelo texto, em primeiro lugar, que Deus permite situações assim, de aflições, circunstâncias que nos levam a esperar o seu agir, primeiramente para Ele trabalhar em nossa carnalidade. Para Ele trabalhar em nossa carnalidade. Nós vamos então observar a descrição deste homem que vai até Jesus. Voltando aqui para os versículos 21 e 22, diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Lá no versículo de número 36 vai dizer: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe
da sinagoga. Os demais evangelhos também vão aqui tratar este homem chamado Jairo como chefe da sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus. E Jairo, ele era um chefe, um dos presidentes dessa sinagoga. Alguns vão dizer que essa história está se passando em Cafarnaum, que era uma das cidades que ficava ali ao redor, né, próximo ao Mar da Galileia, ou também chamado Lago de Genezaré, porque ali em Cafarnaum existia uma importante sinagoga da época. Então alguns vão dizer que Jairo é um desses importantes homens ali, chefe de uma sinagoga, e como chefe, como líder, ele possuía ali servos, pessoas à sua disposição para ajudar no serviço ali da sinagoga. Então ele é um homem, né, acostumado a ser chefe, a ser líder, talvez a dar ordens, de pessoas prontas a atendê-lo. Mas agora esse homem precisa esquecer a sua posição, ele precisa ali chegar diante de Jesus, e nós precisamos lembrar bem que os principais opositores de Jesus e seus ensinamentos eram os judeus, vinha das sinagogas, né? Então eles têm que esquecer tudo isso, e ele tem ali de driblar a multidão, chegar até Jesus e agora fazer um pedido. E quando ele faz esse pedido, mal sabia ele que ele teria que ficar esperando e esperando até chegar na sua casa. Isso me faz lembrar que lá em 2 Reis, nós temos a história também de um homem que possuía uma posição elevada chamado Naamã. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 5, é também uma história conhecida. 2 Reis, capítulo 5, diz assim, em versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então nós temos aqui as características deste homem chamado Naamã. Ele era um comandante do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Era um homem de confiança do rei. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Já tinha um renome, já tinha tido uma grande vitória para o seu povo, o povo da Síria. E diz que ele era um herói de guerra. Mas vai dizer que aqui existia algum problema na sua vida. Ele era leproso. E o restante do texto vai nos falar que uma menina do povo de Israel que foi levada como prisioneira ali para a casa do Naamã, esse comandante do exército, ela ficou à disposição da esposa de Naamã. E aquela menina ali, vendo a situação de Naamã, leproso, ela diz ali para a esposa de Naamã, quem dera que o meu senhor, que Naamã, ele pudesse ter com o profeta que há em Israel, na época o profeta Eliseu. Isso a esposa de Naamã fala com ele, e ele faz o que? Ele vai até o rei, ele pede a permissão do rei, o rei lhe dá uma carta, ele sai com dinheiro, ele sai com alguns bens ali para levar para Israel, vai até o rei de Israel, entrega a carta que o rei da Síria havia escrito, o rei de Israel não entendeu muito bem, interpretou de forma equivocada, mas o profeta Eliseu ficou sabendo daquela situação e mandou que enviasse o Naamã até ele. Aí é interessante, porque diz assim o versículo 9, veio pois, segundo Reis 5, 9, veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, versículo 10, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então a atitude de Naamã é interessante. Diz assim o versículo 11, Naamã, porém, muito se indignou. E se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo. Pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele fica indignado porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. E vamos lembrar que ele era também um comandante, acostumado a dar ordem, fazer tudo do jeito que ele queria. Então ele chega ali, o profeta primeiro nem sai para poder falar com ele, manda um seu mensageiro falar para ele se banhar
no Rio Jordão, e ele vai dizer, olha, eu pensava que ia ser algo instantâneo, não ia ter que ficar esperando, eu sou um comandante do exército, eu tenho uma carta do rei mandando que o profeta possa me curar da minha lepra. Que coisa é essa? Que situação é essa que a Bíblia diz que ele vai embora? Ele fala, vamos embora. Eu achei que ele ia vir, eu ia ser curado rapidamente, não ia ter que ir para o Jordão. E ele ainda vai aqui dizer no versículo 12, não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, né, melhores, né? Damasco era lá nas suas terras. Ele vai dizer, não são os rios lá de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então ele considera ali o Rio Jordão como um pequeno rio, um riacho, né? E considera as suas águas ali imundas, né? Barrentas, né? Em comparação com esses rios de Damasco. Então ele fica tão indignado que ele está indo embora. Mas aí alguns dos seus oficiais vão falar, olha, você não está enxergando, é algo tão difícil assim, ter que se banhar no Rio Jordão, você já está aqui, o profeta falou. Então ele tem que ter o seu orgulho quebrado. Vai até o Jordão, mergulha uma vez e nada. Mergulha 2 vezes e nada. Mergulha 3 vezes e nada. Até que na 7ª vez, como o profeta havia falado, a sua lepra é removida e ele então volta curado. Diz o versículo 15 assim, voltou ao homem de Deus, a Eliseu, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Então ele volta ali para agradecer ao profeta, né, e reconhecer o que Deus havia feito através da sua vida. Essa história é interessante porque mostra também que ele, como comandante, ele teve de aprender a fazer as coisas não do seu jeito. Ele descobriu que o mundo não girava tão em torno dele assim, porque ele ali estava na dependência de Deus, assim como foi com Jairo. E nós podemos observar pelas Escrituras que Deus permite as dificuldades, os problemas, as provações, as aflições, porque Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Ele sempre tem algo para nos mostrar que nós podemos e precisamos melhorar. Ele quer nos ensinar alguma coisa e nós precisamos aprender. Cada um vai ter a sua área a ser trabalhada. Porque às vezes, quando nós estamos em circunstâncias assim, de aflição, que nós vamos reconhecer que precisamos da ajuda do Senhor para mantermos a calma, para mantermos o equilíbrio, para Ele trabalhar naquilo que nos traz ira, para Ele poder agir naquilo que nos deixa tão ansiosos, tão preocupados e aprendermos a descansar mais nele. Talvez nós, quando está indo tudo bem, o mar da vida está tão calmo, nós nos esquecemos de Deus, mas aí basta um problema e é natural nós olharmos para os céus e lembrarmos que Deus existe, que nós precisamos dele. Às vezes nosso relacionamento com Ele está tão frio, tão distante, mas basta uma aflição, basta uma dificuldade e nós nos voltamos com toda ardor para o Senhor, né? Nós vamos buscar mais depender dEle, conhecer mais dEle, nos aproximarmos dEle, e às vezes Ele permite essas circunstâncias justamente por isso, para que o nosso caráter possa ser desenvolvido, para que nós possamos aprender, crescer, amadurecer e nos aproximarmos mais dEle, para trabalhar algo em nós. Aqui Ele está trabalhando, talvez, né, ele trabalha aqui o orgulho, né, de Naamã, está trabalhando também Jairo como um chefe, tendo que aprender e esperar, mas cada um ele trabalha de um jeito. Às vezes nós pensamos que tudo vai girar em torno de nós, mas basta nós irmos para um leito de hospital, ou nós chegarmos também no hospital ali e descobrirmos que tem pessoas que estão precisando mais de nós. Porque eu não sei se você observou já no texto, já ouviu alguma vez, mas olha que interessante, Marcos vai nos falar aí no capítulo 4, no versículo de número 25, que aquela mulher que tocou Jesus, Marcos 4, 25, vai dizer, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E quando nós chegamos no versículo 42, diz, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar,
pois tinha 12 anos. Então a filha do Jairo, que estava à beira da morte, tinha 12 anos. Era exatamente o tempo que aquela mulher que toca em Jesus está sofrendo. É o tempo de vida da filha de Jairo, é o que aquela mulher está sofrendo. Então ela precisava também, e às vezes muito mais do que o Jairo, e por isso que Jesus para ali para dar atenção àquela mulher. Mas não deixa de dar atenção ao Jairo. Então às vezes a circunstância nos faz enxergar isso, que há pessoas que às vezes precisam muito mais do que nós, que às vezes nós pensamos só em nós mesmos, e quando vem dificuldade passamos também a olhar diferente para a vida, nossa ótica, nossa visão do mundo muda. Muda a nossa visão de Deus, reconhecemos que nós não somos nada, que nós não podemos fazer nada, ter nada, alcançar nada, se não for a vontade do Senhor. Nós vamos ter uma visão diferente do mundo ao nosso derredor. Às vezes uma circunstância difícil vai nos levar a valorizar mais as pessoas do que as coisas. Valorizar mais as pessoas que amamos. Valorizar mais a vida. Porque às vezes nós vamos para um leito de hospital e nós vemos quanto valor que nós poderíamos estar dando à vida. Só vamos dar às vezes quando nós estamos ali, à beira da morte. Mas essas circunstâncias todas, o Senhor deseja agir em nós, para trabalhar em nós, para modificar algo nas nossas vidas. E nós precisamos aprender. Nós precisamos da liberdade para o Senhor nos mostrar aquilo que nós precisamos aprender em meio às aflições. Amém? Então, nós precisamos compreender que, em primeiro lugar, Deus permite que nós possamos passar por essas aflições, por circunstâncias que nós precisamos esperar, porque Ele deseja trabalhar em nossa carnalidade. Mas em segundo lugar, Deus permite essas circunstâncias, essas aflições, esses tempos de espera, para que Ele possa remover a nossa incredulidade. Para que Ele possa remover a nossa incredulidade. Observar agora, a partir do versículo de número 35, que diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Nós observamos aqui que diante dessa circunstância, onde Jairo tem que ficar esperando, ele ali tem de conviver com más notícias e boas notícias. É a fé e a incredulidade, fé versus incredulidade. Porque ele está ali esperando, Jesus está conversando com aquela mulher que o tocou, e ele está ali talvez imaginando: será que minha filha já morreu? E aí chegam alguns da sua casa e vão dizer: Jairo, para de incomodar Jesus, sua filha já morreu. Então ali vai lidar com a sua incredulidade. Mas logo Jesus vai dizer: Jairo, não temas, crê somente. Jesus combate ali a incredulidade de Jairo, tentando renovar a sua esperança. Mas aí eles chegam na casa e talvez Jairo estava imaginando: olha, vamos chegar lá, minha filha está viva, Jesus falou que ela está viva. Mas ele chega na casa, é aquele clima de velório, tocando as flautas, como nós já vimos, as mulheres contratadas estão ali chorando, está todo mundo chorando, a sua mulher talvez venha aflita até ele, dizendo que a filha morreu. Mas aí Jesus vai dizer: gente, a menina não está morta, ela apenas dorme. Mas aí as pessoas vão rir e talvez vão dizer: mas é comprovado, foi constatado, ela está morta. Mas Jesus manda sair todo mundo e fala: vamos entrar, o pai, a mãe e os que ali estavam com ele. Então a todo momento o Jairo tem que lidar com a sua incredulidade, e ele tem de lidar com a fé no Senhor. Porque desde o início ele se mostra confiante. Ele está confiante que Jesus ia chegar e ia curar sua filha. Mas todas essas circunstâncias no meio do caminho colocam ali a fé de Jairo em teste, em prova. E Deus então permite isso, o Senhor Jesus está agindo daquela forma para trabalhar na fé de Jairo versus a sua incredulidade, dizendo: não tema, Jairo, crê somente. E nós dizemos que confiamos no Senhor, mas às vezes quando nós estamos diante de uma prova, de uma dificuldade, é onde nossa fé é de fato provada, testada. Vai ser a nossa fé
versus a nossa incredulidade, porque nós vamos ouvir boas notícias e más notícias. Pessoas virão com as más notícias. Talvez as pesquisas que se fazem vão vir com as más notícias. Mas também nós precisamos confiar no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, no seu cuidado, que são as boas notícias. E aí a nossa fé vai ser provada diante da nossa tendência à incredulidade. Mas o Senhor quer agir no meio disso tudo para aumentar a nossa fé, para nos levarmos a confiarmos mais nele. O que ele está fazendo aqui com Jairo? Não temas, crê somente. Então às vezes nós estamos em meio a uma crise, uma dificuldade, um problema, parece que não tem fim, ficamos indagando, quanto tempo mais vou ter que esperar? Não temas, não fica desesperado, crê somente. Não deixe que as más notícias possam sobrepor as boas notícias que vêm exatamente do Senhor, da sua palavra, que é aquilo que você sabe que vem de Deus, né? Lembra que os discípulos estavam ali com medo de ficarem na terra e Jesus falou também para eles: não temam, né? No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a palavra de Deus está sempre para nos encorajar. E nós precisamos, em imensas dificuldades, permitir que o Senhor aumente a nossa fé e possa remover a nossa incredulidade. Amém? Então, porque Deus permite circunstâncias assim, onde temos de esperar nele, onde nós temos de ali ficar em meio à aflição, os problemas, as dificuldades, aguardando o seu fim, primeiro para que ele possa trabalhar em nossa carnalidade, segundo, para que ele possa remover a nossa incredulidade, mas em último lugar, para que ele possa nos reafirmar a sua divindade, para que ele possa nos reafirmar a sua divindade. Voltando para Marcos capítulo 5, nós vamos observar aqui os últimos versículos do nosso texto, que diz, versículos 41 a 43. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. E os outros evangelhos vão dizer que essa notícia se espalhou por toda a circunvizinhança. O Senhor permite essas situações para que ele possa nos reafirmar a sua divindade. Jesus aqui está comprovando que ele era Deus, o Filho de Deus. E é interessante nós imaginarmos que Jesus poderia, no momento que Jairo pediu a ele, Jesus poderia falar o seguinte: Jairo, pode ir, porque a sua filha já está curada. Ou então ele poderia falar: vamos lá, Jairo. E a multidão não ia impedir Jesus, ele não ia parar para ver quem havia o tocado como aquela mulher. Ele iria direto, ele ia chegar antes daquela menina estar morta, ele ia fazer ali, né, orar, pôr as mãos sobre aquela menina e ela ser curada. Mas o seguinte, imagina se isso acontece. Certamente, porque nós humanos somos assim, o comentário que poderia se espalhar entre a família, entre a cidade, aqueles que estavam chorando, era o seguinte: olha, ainda bem que o Jairo foi até Jesus. Ou o próprio Jairo poderia se vangloriar dizendo: tá vendo? Ainda bem que eu fui até o Mestre Jesus, ele veio aqui e curou a nossa filha. A esposa poderia falar isso: Jairo, ainda bem que você foi a tempo, trouxe Jesus a tempo e ele salvou a vida da nossa filha. Outros mais incrédulos poderiam dizer: o que Jesus fez, outro também poderia fazer. Era chegar, aplicar um remédio, né, alguma coisa científica, a menina ia ser restabelecida a sua saúde. Mas é interessante que Jesus chega quando já é constatado o óbito por todos daquela menina. E ele chega nesse tempo que para eles era atrasado. Mas como eu aprendi, é que o relógio de Deus nunca anda adiantado ou atrasado, mas sempre na hora certa. A semelhança de João 11, quando Marta e Maria mandam chamar Jesus porque seu irmão Lázaro está morrendo, e a Bíblia vai dizer que Jesus leva 4 dias para chegar, mas ele não chega atrasado nem adiantado, ele chega no tempo certo. Ele chega ali para poder revelar a sua divindade, que ele era Deus, que ele tinha poder sobre tudo, sobre todas as coisas. E é o que ele faz. Ele traz a vida daquela que havia constatado um óbito. Ele opera um milagre. Isso deixa todos admirados, de modo que nenhum homem é glorificado a não ser o
Senhor. E nós observamos isso de Jesus fazendo os seus discípulos. Aquela vez onde ele está ali no barco com os discípulos e ele está dormindo, né? Aproveitando aquele momento que ele tinha para descansar o seu corpo físico como humano, ele está dormindo e os discípulos estão ali com medo porque o barco vai afundar e eles têm a audácia de acordar Jesus em suas poucas horas, poucos momentos que ele tinha para dormir, para dizer: mestre, não te importas que a gente esteja perecendo? Acorda, faz alguma coisa. E aí Jesus então acorda, acalma o mar. Sabe o que é a conclusão dos discípulos? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então, mesmo dormindo, ele estava no controle, porque ele estava no barco e aquele barco não ia afundar. Então, nós observamos essa história, ele mostrando para Jairo. Jairo, está vendo? Mesmo que a multidão estava me comprimindo, mesmo que eu parei para dar atenção àquela mulher, eu não cheguei atrasado, eu cheguei na hora certa, eu fui fiel àquilo que eu te prometi quando eu saí com você em direção à sua casa, porque eu permaneço no controle de tudo, de todas essas coisas, e Deus permite essas circunstâncias difíceis, as crises, as dificuldades, os problemas, para agir em nós, trabalhar em nossa carnalidade, para poder remover toda a nossa incredulidade, aumentar a nossa fé e nos levar a confiarmos mais nele, mas para que no fim ele possa reafirmar para nós sua divindade, seu poder, sua soberania, que apesar dele permitir problemas, dificuldades, ele permanece no controle das nossas vidas, uma vez que nós temos dado esse poder a ele. Nós precisamos então aprendermos diante dessas circunstâncias. Quando temos de ficar esperando, o tempo vai passando e parece que não tem fim. As crises, as dificuldades, os problemas, momentos de espera. Nós precisamos então compreender que Deus está permitindo, mas nós precisamos permitir o seu agir nas nossas vidas, para que ele nos ensine, nos leve a mudanças, a termos visão ampliada, mudada, redirecionarmos às vezes as nossas vidas, aprendemos a dar mais valor a Ele, aprendemos a vivermos mais em prol dEle, do seu reino, da sua vontade. Nós precisamos também permitir que Ele haja nesses momentos para remover nossa incredulidade e nos levarmos a confiarmos mais nele, a aumentar a nossa fé, mas também para que no fim nós possamos compreender que Ele permite tudo isso, para que no fim nós possamos reconhecer quem somos diante dEle, da sua divindade, que Ele tem todo o poder sobre todas as coisas, que Ele permite a tempestade, mas no tempo dEle Ele traz a bonança, porque Ele é Deus, é o Rei de toda a terra, está no controle de todas as coisas. Então eu não sei como você se encontra nesse momento, sua fase de vida. Talvez você está aí numa fila de espera, tempo de espera, quanto tempo mais? Né? A sensação às vezes que as pessoas estão passando na sua frente, Deus está atendendo outras primeiro que você, né? Às vezes você não está compreendendo por que está demorando tanto, parece que não vai ter fim, em meio às crises, os problemas, as aflições, as angústias, nós possamos aprender com esse texto precioso da palavra de Deus. Esse pai aflito, onde a sua única filha estava à beira da morte. E que nós possamos compreender que Deus permite essas circunstâncias, para que nós possamos permitir o seu agir em nós, para trabalhar em nossa carnalidade, para que Ele possa remover nossa incredulidade, e para que Ele possa nos reafirmar a sua divindade, quem Ele é, e possa nos aproximar ainda mais dEle, trazendo glória, louvor e honra ao seu santo nome. Amém? Quanto tempo mais? Às vezes nós não podemos ter resposta de quanto tempo mais Deus vai permitir a luta, o problema, a dificuldade, a crise, os momentos difíceis das nossas vidas. Mas nós podemos confiar que Deus quer agir no meio disso tudo, dê liberdade para Ele agir, para trabalhar no seu coração, desenvolver o seu caráter, te aproximar mais dEle. Às vezes você tem se afastado da presença dEle e Ele está permitindo tudo isso para que você possa lembrar que você precisa dEle, para que você possa lembrar do amor dEle, que mesmo que você se afastou dEle, Ele ainda continuou cuidando de você, porque Ele é fiel. A Bíblia fala, ainda que sejamos infiéis, Ele permaneça fiel. Então às vezes Ele permite isso, para que seja uma forma de chamar a sua atenção, para que você se vire e volte novamente para Ele. Às vezes Ele permite isso para aumentar a sua fé, remover a incredulidade. Ele permite isso para reafirmar quem Ele é,
a sua divindade, o seu poder, que Ele está no controle de todas as coisas. Quanto tempo mais? Não podemos saber, mas podemos saber que Ele quer agir no meio disso tudo em nossas vidas para a glória do seu santo nome. Vamos orar e vamos ser concluídos neste momento. Pai, eu te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz. Por esse, ó Deus, relato dos evangelhos desse pai aflito que chega até Jesus, mas que precisa aprender a esperar. Esperar o teu agir, Senhor. E nisso tudo o Senhor agiu na sua vida, removendo sua carnalidade, Senhor, trabalhando no seu caráter, removendo a incredulidade, mas também reafirmando sua divindade, o seu poder, comprovando que tu estavas aqui nessa terra, Senhor. O Verbo havia feito carne. Ó Pai, que quem esteja ouvindo nesse momento, o Senhor sabe o que estejam passando, as crises, os problemas, as dificuldades, preocupados quanto tempo mais ainda vai durar esse problema, essa dificuldade, essa luta, essa aflição em sua vida. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha nesse momento trabalhar em suas vidas, que eles possam dar liberdade para o seu agir nesse momento. Ó Deus, trabalhando em seus corações, em suas carnalidades, Senhor Deus, removendo, reajustando, desenvolvendo o caráter, aproximando do Senhor. Mas também, Senhor, para que o Senhor possa, através dessa circunstância, remover a incredulidade e aumentar a fé, mas também para que tu venhas reafirmar a tua divindade, o teu poder sobre esta vida. Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque podemos confiar e descansar no fato que mesmo em meio às dificuldades, os problemas, as crises, as aflições, mesmo enquanto nós estamos em momentos de espera, onde as circunstâncias possam ser, ó Deus, desfavoráveis, podemos confiar que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Louvado, honrado e glorificado seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, no nome de Jesus.